Com a Copa do Mundo se aproximando, tá aí, estamos a poucos dias da Copa do Mundo. Muitas pessoas estão pensando em disponibilizar seus imóveis para locação por temporada. Tanto locadores como locatários temporários devem tomar alguns cuidados para evitar problemas mais tarde. Veja agora orientações do vice-presidente de locações do Secov RS, o Leandro Hilbig, que nos recebeu no Secov na tarde de hoje. Pode rodar a entrevista. Estamos no Secov, Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, para conversar com o Dr. Leandro Hilbig, ele que é vice-presidente de locações do Secov. O assunto Copa do Mundo é o assunto do nosso programa dessa semana. Quero saudar os nossos telespectadores de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Capão da Canoa, que nos honram com sua audiência. Copa do Mundo, locação de imóveis por temporada. Tem site já sendo criado, ou já criado, para oferecer imóveis por temporada no período de Copa. No Rio de Janeiro, isso está virado numa loucura. Quais são os cuidados que quem está locando, o proprietário do imóvel, deve ter, doutor Leandro? E quais são os cuidados que quem vai locar, se é um estrangeiro, normalmente vai pagar talvez na frente, em dólar, não sei como é que funciona isso, mas os cuidados que outras pessoas brasileiras de outros estados, que querem vir para cá, querem ir para outro estado, nós também estamos falando no nosso programa pela internet para o Brasil inteiro, doutor Leandro. Qual é a dica nesse sentido? Uma satisfação estar falando contigo. Eu acho que esse momento é um momento peculiar em termos de imóvel e locação de temporada, especialmente em Porto Alegre. Em Porto Alegre a gente não tem muitos eventos turísticos e por isso que as imobiliárias, em princípio, acabam se desinteressando um pouco pelo aluguel de temporada. Mas algumas dicas são importantes para o proprietário que quer colocar o seu imóvel para alocar nesse mercado. Porque tem muitas pessoas do exterior, aqui do Mercosul, que estão buscando esse tipo de imóvel para assistir aos Jogos da Copa do Mundo. Principalmente argentinos. Hoje de manhã recebi um e-mail de uma associação de defesa do consumidor de Buenos Aires, sim, nos perguntando uma dica sobre aluguel, que tem famílias argentinas que estão pensando em ficar em imóveis alugados, onde possam fazer sua própria comida e tudo. Bom, aí também tem que ter cuidado com a conservação da casa, né? É verdade, é verdade. Mais dicas para o proprietário colocar o seu imóvel para alocar, para que essas pessoas possam, então, buscar e se satisfazer em termos de residir esses dias aqui em Porto Alegre e poder, então, usufruir da cidade, do estádio, dos jogos. E, então, dicas importantes são as seguintes: achar um site bom para colocar o anúncio do seu imóvel. Além disso, nesse anúncio, colocar palavras que chamem a atenção. Por exemplo, Copa 2014, FIFA. É importante que o proprietário, quando faça essa apresentação do seu imóvel na internet, coloque palavras que sejam de fácil localização para quem está pesquisando nessa internet. Pelo Google. Pelo Google, pelo site de maneira geral. Outro importante assunto a ser discutido e pensado pelo proprietário é com relação ao preço. Não adianta os imóveis parecidos com o que tu quer colocar na oferta estarem por um preço e tu querer o dobro daquele preço. Não vais conseguir colocar o teu imóvel nunca para locação. Então é importante que se pesquise nos próprios sites a região do imóvel, quais as características do imóvel e se consiga uma ideia de preço que está sendo cobrado por aquele tipo de imóvel. E aí pensar no seu imóvel que está sendo colocado para oferta, também num preço competitivo. Né? Então isso é muito importante. Fotos. Fotos dizem tudo. Né? Uma foto vale por 1000 palavras. Então, colocar muitas fotos de cada cômodo, colocar fotos de qualidade, bem iluminadas, da frente da casa, se tiver uma churrasqueira, se tiver uma jacuzzi, se tiver uma piscina, colocar muitas fotos. Porque assim as pessoas que estão procurando conseguem ter uma ideia do que elas estão locando mesmo à distância. E isso é muito importante. Eu digo que fotos, elas dão uma ideia completa do imóvel. Outra dica importante é com relação ao site. Além de colocar uma descrição muito boa do imóvel e pontos de referência e maneiras como se pegar o ônibus para o estádio, que ônibus
vem do aeroporto, qual é as condições de táxi. A gente também tem que colocar, se for possível, algumas coisas em inglês ou em espanhol, porque essas línguas são as línguas faladas pelos estrangeiros, em sua grande maioria. E facilita muito quando se busca na internet uma descrição de um imóvel na sua própria língua materna, que muitas vezes não é o português. Então, colocar informações em outras línguas também é uma coisa muito importante. E por fim, para efeitos da oferta do imóvel, é importante que o proprietário esteja disponível. E o que significa estar disponível? Significa que ao receber algum e-mail de algum pretendente, que esse e-mail seja logo respondido. Que o proprietário tenha um telefone que possa estar à disposição e que, se houver alguma chamada, ele esteja pronto para responder à chamada. Porque isso faz com que o inquilino, o futuro inquilino, ele tenha mais confiança na relação. E isso, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença quando da locação de um imóvel de temporada. Um segundo aspecto é a parte legal. Então, a minha recomendação para a pessoa que queira colocar o seu imóvel à disposição, que queira alocar o seu imóvel em temporada, é fazer um contrato por escrito. Porque um contrato por escrito está assinado, as coisas estão definidas, estão claras e tem a assinatura de ambos, o contratante e o contratado. E o que colocar nesse contrato? Basicamente, por ser um contrato de temporada, colocar a data de início e a data do fim do contrato. Ou seja, quando o inquilino vai entrar e quando o inquilino vai sair. Além disso, o preço. Por ser um contrato de temporada, o preço pode ser cobrado antecipadamente. Era o que eu ia lhe perguntar. Pode cobrar na frente? Pode cobrar. E normalmente como é que se cobra? 50% na reserva e os outros 50% quando o inquilino chegou para ocupar o imóvel. Perfeito. Risco de não receber, zero. Zero. Além disso, o que nós podemos fazer, e que eu recomendo, é uma garantia. Porque, afinal de contas, nós vamos estar entregando um imóvel com móveis e utensílios. Isso. Tá? E esses móveis e utensílios, pode haver algum dano. E esse dano tem que ser ressarcido. Então, é bom que se faça uma garantia nesse contrato. E essa garantia, normalmente, para imóvel de temporada, é em forma de calção. Ela pode ser um seguro-fiança, mas é muito complicado, ainda mais para estrangeiro. Então, a calção, que é a entrega de um valor para o proprietário no início da locação, valor esse que, se não houver dano algum no imóvel, é restituído quando da saída do inquilino do imóvel. Tá? Então, essa é a maneira mais fácil de fazer. Nós temos que cuidar para que a calção não seja muito alta, afugentando o interessado, nem muito baixa, que não vá fazer frente a algum dano que possa vir a ocorrer. E aí tu pode me perguntar assim, mas como definir ou descobrir que danos podem ocorrer? E aí também nesse contrato, como talvez um segundo documento, é importante que se faça uma vistoria. E o que é a vistoria? Nada mais é do que uma relação, Um checklist. um checklist de como é que está a situação do imóvel, de como é que está a situação de cada móvel, de cada utensílio, descrevendo cada um deles e a situação em que se encontra. Esse documento é feito quando da entrada do pretendente do imóvel e na saída vai se pegar esse documento, se revisar todo o imóvel e vai se ver se as condições em que o imóvel se encontrava na entrada são as mesmas que ele se encontra na saída. Se não forem, aí a calção serve para resgatar algum problema que houve. E se forem, simplesmente se devolve a calção e está encerrada a locação. Então, parece simples e realmente é. Se a gente seguir esses passos, eu tenho a mais absoluta certeza que a locação de temporada para a Copa do Mundo 2014 em Porto Alegre vai ser um sucesso. Eu não tenho dúvida disso. Você ficou com alguma dúvida ainda? Manda um e-mail para mim. Meu e-mail está na tela. apel@consumidorrs.com.br. Se eu não souber responder, encaminho para o doutor Leandro, que responde diretamente para você. Nós podemos combinar assim? Está combinado assim. Estamos combinados. Muito bem. Um abraço carinhoso, prazer em vê-lo. Igualmente, da mesma forma, Apel. Foi uma satisfação.